Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e vamos aqui de vídeo novo no nosso canal. E a pergunta que um seguidor me fez é se eu, como eu falo sobre relacionamentos, se eu já vivi algum tipo de relacionamento abusivo. Óbvio que sim, né? Quem nunca, infelizmente, e sempre estamos suscetíveis a viver a relacionamentos abusivos, mesmo estando acompanhado talvez há não sei quanto tempo com uma pessoa. Então isso é muito comum, porque a partir do momento que você não tem o autoconhecimento das suas próprias emoções e que você não tem temor, digamos, a Deus, que você, primeira coisa que a gente tem que fazer, foi assim que eu descobri, como me blindar um pouco disso, porque eu geralmente, eu sempre fui muito, digamos, aceitar tudo, para não ter confusão. Então assim, eu vivia sempre assim, eu prefiro minha paz de espírito eu prefiro paz do que razão. Só que muitas vezes, eu tô falando por mim, isso aí é coisas que eu vivi. Então muitas vezes você precisa sim deixar de ter paz para você ter razão. Só que antigamente eu vivia nessa situação que eu preferia me calar para ter paz. Eu não precisava ter razão, eu só preferia ter paz. Só que aos poucos você vai vendo que você vai sendo minada. As suas forças vão indo embora. E aí você não percebe como a gente fica mal, entendeu? Porque você vai se apagando o seu brilho, a sua luz, você vai perdendo a força, entendeu? Então assim, isso aconteceu comigo, eu acredito que acontece não só com mulher, acontece com homem também. Quando existe uma pessoa que ela não consegue ver ali, não consegue te valorizar, digamos assim, não consegue te olhar de fato, não consegue ter empatia pelo seu sentimento, pelas suas emoções e consegue enxergar em você só uma forma de você ser útil, entendeu? Então assim, tem muitas mulheres que enxergam seus parceiros de uma forma assim, que eles são úteis. De que forma que são úteis? Existem muitas mulheres que ficam dentro de casa, então acham que não tem obrigação de nada, né? Que não tem obrigação de fazer uma comida e tal, porque isso tudo dá muito trabalho. Eu acho assim que não existe uma função mais exaustiva do que você ser dona de casa. Ah, você tá sendo exagerada. Não, eu não tô sendo exagerada. É muito exaustivo você cuidar de tudo e de todos. E você nunca tem folga quando você é ali uma dona de casa. Então muitas vezes as mulheres elas não querem fazer isso, então acabam negligenciando esse tipo de tarefa e sobrecarregando muitas vezes os seus companheiros e fazendo da vida deles um verdadeiro inferno e exigindo demais. No meu caso, por exemplo, como que aconteceu o abuso? Eu acredito que eu tinha muita utilidade, porque eu nunca fui uma pessoa de aceitar, por exemplo, falta das coisas, ver que precisava das coisas, talvez estando em casa e não fazendo algo a mais para poder adicionar ali um valor melhor. Então assim, eu pude perceber que quanto mais eu fazia, mais eu tinha que fazer. Quanto mais eu fazia, mais eu tinha que fazer. Então assim, nunca tava bom. E sempre muitas comparações, eu vivi isso, entendeu? Muitas comparações. Ah, a mulher de fulano faz isso, você não faz. E a pessoa nunca parava para observar que eu não tinha que ser só útil, entendeu? Que eu também tinha fraqueza, que eu também tinha vulnerabilidade e que por mais forte e calada que eu me mostrava, eu tinha sentimentos, entendeu? E eu tinha dores, eu sentia vontade de descansar também, igual todo mundo, porque eu sei que tem muita mulher que são pilantras, mas eu não me enquadro nesse aspecto, porque eu sempre trabalhei fora, porque eu sempre entendi que no Brasil eu não caio em mídias sociais, entendeu? Eu nunca busquei uma pessoa que me desse tudo do melhor e tudo que é mais caro. Não, eu entendo que no Brasil as coisas não podem ser assim, no Brasil não, no mundo, que a gente tem que viver a realidade da vida da gente e que muitas vezes a gente como mulher, a gente tem que sair sim para ajudar financeiramente os esposos dentro de casa, mas isso não significa também que você tem que negligenciar seus filhos, sua casa e também o seu esposo.
esposo, mas teve época de que eu pude perceber, por não colocar limite, que quando eu fraquejei, quando eu não aguentei, eu não fui valorizada. Então eu entendi assim que a única coisa que prestava em mim era a minha utilidade e que pessoas não observavam o meu verdadeiro valor. Então foi aí que eu entendi que não valia a pena eu ter paz, e sim que valia a pena eu ter razão. E comecei a abrir a boca, e isso não é fácil, você encarar isso. Passei por tratamentos com psicólogos, óbvio, com pessoas da área, porque é muito difícil quando você entra numa situação dessa, você sair sozinho. Tive apoio familiar e tudo quanto. Então assim, eu tô falando isso daqui porque não é porque eu falo sobre relacionamento que a minha vida sempre foi um mar de rosa, ou que a minha vida seja um mar de rosa e que eu não possa cair novamente em situações como essa. Não quer dizer isso. Isso mesmo estando em um relacionamento só, enfim, não vem ao caso. Isso pode acontecer, porque a mente da gente sabota a gente. Às vezes a gente quer ser bom demais para os outros e a gente acaba sendo ruim pra gente. Então isso é muito ruim, você se negar para poder aceitar o outro. Eu acho que quando a gente tem o amor próprio, que a gente conhece as nossas regras, que a gente conhece os nossos princípios, que a gente tem os nossos valores, a gente precisa dar importância a eles e não deixar que outros coloquem valor em você. Você tem que entender o seu valor, porque só assim as pessoas vão te olhar com outros olhos. Então assim, muitas vezes as pessoas venham falando sobre isso e muitas vezes defendendo os homens, só que na verdade eu defendo os homens que têm valor, eu defendo os homens que faz jus ao que eles são. Assim como tem muitos homens na minha família que eu falo, que eu vejo que eles são valorosos homens. E assim como eu vejo também que existe homem que não presta. Assim como aconteceu comigo, aconteceu de eu ter passado por situações horríveis na mão de homens. Mas isso não significa que eu tenho que ser uma pilantra. Isso não significa que eu tenho que ficar falando mal de homem o tempo todo. Isso não significa que eu tenho que falar mal de mulher. Porque quando eu falo sobre esse assunto, se você prestar bem atenção, eu não estou denigrindo nenhuma mulher e também não estou denigrindo nenhum homem, nem estou exaltando a mulher e nem estou exaltando o homem. São coisas que acontecem no nosso cotidiano e que a gente só acredita naquilo que a mídia prega pra gente. E o que a mídia prega pra gente? Que homem não vale nada, que as mulheres são poderosas e que na verdade isso tudo aí é só uma forma comercializada de vender um produto mesmo. Eles querem vender um batom caro, eles querem vender um esmalte caro, eles querem que você gaste com salão, eles querem que você, que você exija do seu marido a bolsa cara e o sapato tal. E muitas vezes isso não é viável. Isso gera aí uma confusão muito grande e quer você acredite ou não, emocionalmente a sociedade acaba ficando doente. E aonde vai o lucro disso? Vai para os remédios na farmácia, porque você acaba ficando doente, tendo que tomar vários remédios para se tratar, por causa de não prestar atenção no que é real. Então assim, eu já passei, acredito que vocês também já passaram, mas nem por isso eu deixei de acreditar, eu deixei de entender o que aconteceu comigo. Eu busquei conhecimento, eu busquei estudar sobre o assunto, eu busquei me conhecer, eu busquei me valorizar de uma forma lúcida, não de uma forma, eu sou a super poderosa, eu sou a Mulher Maravilha. Não, eu sou uma mulher, eu sou simplesmente uma mulher como outra qualquer, tenho minhas limitações, tenho minhas necessidades, assim como eu posso doar, eu também preciso receber, e simplesmente isso. Então você já deixou o seu like aí? Se não deixou, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com mais uma pessoa. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.